Antes de mais, boa tarde. Espero que tenham tido um bom Natal. Perdoem-me se eu for um bocadinho mais extensivo que o normal. Geralmente falo um bocadinho demais, mas hoje posso até demorar um pouco mais, mas eu vou procurar explicar muito bem algo que eu não preparei, não tenho papel absolutamente nenhum. Os meus pais sempre me disseram para falar com o coração, porque falando com o coração serás sempre bem interpretado. Nem sempre, mas vamos procurar que isso aconteça. Em primeiro lugar, eu não quero estar a focalizar isto em mim, porque quando eu falo em mim é nós, no fundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estou neste momento aqui ao lado do Presidente, em função de um acontecimento. Eu vou historiar, porque interessa historiar, o porquê de eu ter vindo para o Rio Ave. É importante que saibam com quem é que vocês estão a lidar aqui à frente. Nem melhor nem pior, mas as motivações de cada um são todas diferentes. Eu, na altura que o Presidente falou comigo, a minha motivação para vir para cá não foi necessariamente o dinheiro. Obviamente que não foi pelo dinheiro que eu vim para o Rio Ave. Eu recordo que eu estive na Premier, o último clube foi o Swansea, na Premier Inglaterra. Evidentemente que o mercado é muito vasto, mas eu sempre o disse, e disse isto publicamente, que se calhar, quando menos se possa esperar, eu vou estar a treinar em Portugal e num clube que se calhar que as pessoas menos esperam, porque eu movo-me por motivações. E o Presidente, quando falou comigo, tocou-me exatamente no ponto em que eu gosto que me motivem. Não foi o lado atrativo do lado financeiro, mas sim um clube organizado, um bom clube, que tem um bom staff, que tem gente muito boa à volta, que tem a ambição de conseguir fazer bem numa taça da Liga, eventualmente chegar a uma Final Four e possivelmente tentar vencê-la, que tem como ambição também, se possível, chegar a uma final da Taça de Portugal e, se possível, vencê-la também, que no campeonato aspira a incomodar as equipas, tentar fazer a melhor classificação possível e incomodar aquelas equipas que são melhores. E isto motivou-nos altamente, ou seja, é isto que nós gostamos, são estes desafios que nós gostamos. Eu recordo que nós no Leixões fomos à final da Taça Portugal, eu recordo que no Vitória de Setúbal ganhámos a Taça da Liga, eu recordo que no Sheffield Wednesday chegámos ao play-off, com o Braga fomos a primeira equipa do Braga a conseguir passar à fase de grupos, com o Besiktas fomos a primeira equipa a ganhar uma fase de grupos na Turquia, que foi o Besiktas na altura connosco. No Swansea nós conseguimos vencer o Liverpool do Klopp, vencemos o Arsenal do Wenger, no Sheffield Wednesday fomos ganhar a Newcastle, que na altura estava na Premier também, ganhámos ao Arsenal do Wenger também. Isto cumpre-se em função de sonhos que nós idealizamos, objetivos que nós idealizamos. Nós queremos sempre chegar àquilo que no fundo representa também muito para a sociedade, porque o futebol é também, ou é muito importante para a nossa própria sociedade. É importante que as pessoas na sociedade olhem para uma equipa, olhem para alguém com menos recursos do que os outros, mas que em função do seu trabalho de equipa consegue, dentro do campo durante 90 minutos ou durante uma competição, ser melhor do que aqueles que estão melhor apetrechados. Isto é muito importante em termos simbólicos para a sociedade também. Porque as pessoas com menos recursos, as empresas com menos recursos, precisam-se de rever que a sociedade não é uma sociedade fechada. É uma sociedade aberta em que as pessoas, sendo pequenas, mas sendo organizadas, conseguem ser melhores do que aqueles que têm muito mais capacidade. Isto, em termos simbólicos, é muito importante. E é nisto que eu acredito no futebol, é isto que nós acreditamos no futebol, é nisto que nós no Rio Ave, também no início, traçámos como objetivo. Passando esta parte introdutória, evidentemente, que em função do que aconteceu no último jogo da Taça da Liga, nós fomos colocados fora da competição. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para estar dentro da Final Four. Nós fomos nitidamente colocados fora da competição. E eu senti-me traído, ou sentimos-nos traídos, não foi eu, foi o Rio Ave também, saímos traídos naquilo que nós definimos como objetivo, porque é algo em que nós não conseguimos controlar. Não foi nada relacionado com o treinador, relacionado com os jogadores, relacionado com a nossa ambição, mas algo que nos foi retirado. E isto é retirar-nos a essência do propósito de nós andarmos aqui. Isto é que motivou a mim a ter aquela reação em que eu não, sublinho tudo aquilo que disse, foi a quente e digo a frio, eu não retiro uma palavra daquilo que disse a seguir ao jogo, retiraram-nos da Final Four da competição,
Eu não falo, e referi-o, e continuo a ser coerente, não falo de arbitragens, nem sei se são as arbitragens que são a responsabilidade de nos tirarem da competição, se é algo mais forte, seja o que for. Não é a mim que compete fazer esse juízo de valor, nem a mim nem ao Rio Ave, mas, acima de tudo, eu como profissional, lamento muito aquilo que aconteceu, lamento muito, acho que é muito mau para o futebol português, acho que é muito mau também para a sociedade em si, porque a sociedade em si olha muito para o futebol, para o fenómeno, e estes tipos de exemplos não são nada bons, nem auguram nada de bom para o futuro, não só no futebol como na sociedade. Mas isso é mais um ponto em que também não me diz diretamente, ou melhor, diz-me de respeito, mas não me diz diretamente de respeito. Em função disto, em função daquilo que nós falámos no início da época, nós em conjunto, eu em conjunto com o Presidente, e essa conversa que tivemos no início, do qual ele motivou, as razões são muito simples do pedido de demissão e estar demitido. Em função de se criar determinado tipo de expectativas, determinado tipo de objetivos, eles não são possíveis, não são passíveis de ser alcançados, evidentemente que a única coisa que eu tinha que fazer, e que acho que deveria fazer, era dizer ao Presidente, tudo aquilo que nós falámos, todo aquele sonho, entre aspas, que nós idealizámos e que no fundo foi vendido para a competição, ele não é passível de ser realizado, portanto, eu não estou aqui nitidamente a fazer nada, porque não consigo atingir os objetivos, não em função do meu trabalho, mas em função das circunstâncias que me ultrapassam. O Presidente ouviu-me antes do Natal, não falou muito na altura, disse para ponderar com calma, voltámos a falar a seguir ao Natal, reunimos-nos depois do Natal outra vez, não foi criado aqui qualquer espécie de tabu, foi sim um argumento da minha parte e, no fundo, conversar aqui com o Presidente. Evidentemente que depois do Natal, a redefinição de objetivos por parte do Presidente, a forma como o Presidente se exprimiu, a forma, e evidentemente que eu também tenho um contrato, e estou vinculado a um contrato, e também não sou pessoa para dar um pontapé num contrato ou rasgar um contrato por minha iniciativa. Evidentemente que, em função dessa conversa, eu tive que me recordar das palavras do Presidente que me fizeram chegar aqui, das conversas do Presidente naquela altura. Não posso esquecer o quanto tenho sido bem tratado aqui no clube, não posso esquecer os meus jogadores também, parte do Diretor-Geral do Marco Aurélio, do Engenheiro Edmundo, do André Vilas Boas, de todo o staff, da forma como me têm tratado. Isso teve um peso, confesso, muito grande em dizer ao Presidente que vou estar aqui presente, e também, e por que não dizê-lo, porque tive que refletir sobre isto, acho que seria muito mau para o país, para o país futebolístico, porque também tenho consciência que isto iria sair para fora, nomeadamente nos países onde eu já estive a trabalhar, e acho que seria uma mancha, sinceramente, não quero estar a dar um significado muito grande à minha pessoa, mas sim, eventualmente, a uma saída de um treinador por estes motivos, seria muito mau para o futebol português na generalidade, e eu sou uma pessoa também grata, porque eu sempre vivi em Portugal, é o meu futebol, foi aqui que eu cresci, eu devo muito ao futebol português, e acho que também não o deveria fazer, porque acho que seria altamente lesivo que uma notícia dessa chegasse com facilidade à Inglaterra, com facilidade às UEFAs e à FIFA, e seria muito mau para o futebol português se isso tivesse acontecido, se isso eventualmente viesse a acontecer. Mais uma vez, eu vou recordar que eu não falei uma única vez em arbitragem, hoje volto a não falar em arbitragem, não eu propus-me desde que cá cheguei, ou propusemos desde que cá cheguei, a não falar de arbitragem e a ser coerente, em manter uma linha, digamos, de alguma distância relativamente às decisões. Aquilo que eu disse é que não era obrigado a viver, nem ninguém é obrigado a viver, perante um determinado clima. É uma escolha. Eu quero ou não quero. Numa sociedade onde está toda abafada, numa sociedade de clientelismo, numa sociedade onde as pessoas cada vez perdem mais poder de compra, numa sociedade onde os melhores jornalistas e os jornalistas, a maior parte das vezes, são silenciados e não conseguem falar, e não só, evidentemente que isto custa a perceber, mas haja quem pelo menos dê um grito de revolta, perante as situações em que considera que não são justas, e não sou pessoa, hoje e amanhã, para me manter calado perante as situações que eu considero que são injustas. O meu calado e o grito de revolta não é por exprimir determinadas situações, ou discriminar determinado tipo de situações, mas sim querer ou não querer. E daí a minha manifestação naquele dia,
que mais uma vez eu digo, não retiro uma vírgula àquilo que disse, mantenho aquilo que disse e só espero é que, a partir de agora, haja que o futebol seja uma situação em que as pessoas se revejam dentro de uma competição onde toda a gente é tratada com equidade, que é isso que nós pretendemos, e que, da nossa parte, estamos mais motivados do que nunca para terminar o nosso vínculo. Uma situação também, já agora que eu sei que estou a ser longo, mas podem-me perguntar, tem vindo algumas notícias, evidentemente que mentes enfesadas ligaram a minha eventual pedido de demissão com alguma saída para eventualmente outro clube. O que eu tenho a responder é que não me conhecem minimamente, não me conhecem, quem diz isso ou quem disse isso não me conhece minimamente, porque se me conhecesse sabia que isso era impossível. Aquilo que eu tenho dito ao Presidente, desde o início, porque isto já não é novo, esta situação de algumas situações de clubes, embora não tenham sido públicas, desde setembro que chegam situações para a Arábia Saudita, já chegaram para os Estados Unidos, chegaram para a Turquia, chegaram para a Inglaterra, já chegaram agora para o Brasil. Todas as situações que eventualmente alguém possa vir ter comigo relacionado com estas situações, o que eu digo e o que direi sempre é: eu tenho um vínculo com o Rio Ave, falo com o Sr. António Campos, se o Sr. António Campos aceder ou entender que é bom para o Rio Ave, tem a possibilidade de se abrir o diálogo. Se eventualmente o Presidente diz que não há possibilidade qualquer de diálogo, portanto nem vale a pena falar no assunto. É isto que eu tenho dito desde setembro, portanto é aquilo que vai continuar a ser até ao futuro, porque nem poderia ser de outra forma, porque eu tenho um vínculo com o Rio Ave. Resumindo, aquilo que eu posso dizer, já tive a oportunidade de conversar com os jogadores, e aquilo que eu espero é que estas situações nos façam mais fortes do que nunca, que tenhamos dentro do campo conseguido, ou que espero que a gente tenha uma expressão dentro do campo, dentro das nossas ambições, com energias renovadas. Não é fácil fazer, depois do que aconteceu, fazer um reset sobre isto e aparecer altamente motivado, mas nós temos esta capacidade. Nós, fundamentalmente treinadores, temos esta capacidade. Temos a capacidade de nos renovar com muita facilidade perante as contrariedades. Se não fosse assim, qualquer um de nós, no universo dos treinadores, não poderia ser treinador. No primeiro e segundo dia, eu confesso que tive, se calhar, a maior frustração da minha vida desde que sou treinador de futebol, nos 2 primeiros dias, mas a partir do segundo e do terceiro dia, a partir de ter conversado com o Sr. Presidente António Campos, a partir dessa altura as energias renovaram-se e estou mais motivado que nunca para continuar o meu trabalho. Muito obrigado. Da minha parte, eu não tenho mais nada a dizer. Ora, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui reunidos nesta conferência de imprensa para terminar, uma vez por todas, este episódio que aconteceu e que, infelizmente, nós sentimos-nos muito indignados. Claro que temos consciência que temos de ser fortes e estarem preparados para estas situações. Mas havia um ponto muito importante, o que foi o que nós definimos no início da época. Nós definimos uma estratégia, um projeto, e que, habituado a nós próprios nestes últimos anos, temos feito épocas muito interessantes. Temos ido o mais longe possível sempre na Taça de Portugal, na Taça da Liga, fazendo um bom campeonato, e foi assim com estes resultados. Quando me encontrei pela primeira vez com o Mr. Carlos Carvalhal, que o incentivei a acreditar no nosso projeto. Era um projeto com características que de o convencer, porque eu sabia de antemão que vinha de outros clubes e que não é como via que era o dinheiro, e foi a partir daí que consegui entender e dar uma oportunidade também a que nós trabalhássemos e juntássemos as nossas sinergias para fazer uma grande época. Tínhamos a Taça da Liga, em que depois de ganharmos no Sporting, criámos uma expectativa muito alta. Dependia-nos só de nós próprios, mas infelizmente eu não quero estar aqui de maneira alguma
já falei o que tinha a falar e já disse o que tinha a dizer. Uma equipa de arbitragem não é só um árbitro, também tem os fiscais de linha. E acho que houve erros crassos. Houve erros crassos, mas já falei sobre isso, não vamos tornar a falar. Já tenho um processo disciplinar, como todos sabem. Somos responsáveis pelas nossas afirmações, estão escritas, estão visualizadas e, portanto, quando a razão, ou sentimos a nossa razão, move-nos muito forte. E foi isso que aconteceu. E criou aqui este mal-estar em que o Mr. Carlos Carvalhal, desiludido, sentiu que as hipóteses do nosso projeto estavam em causa. O que eu tentei convencer o Mr. Carlos Carvalhal é que nós ainda temos outros objetivos e que não podemos atirar a toalha ao chão. Tivemos o primeiro dissabor, temos a Taça de Portugal, saímos no sorteio Benfica, mas vamos respeitar o Benfica, vamos ser nós próprios, temos muita qualidade no plantel e o futebol ganha-se dentro das 4 linhas e garanto que vai ser 11 contra 11 e que o Benfica não vai ter a vida fácil. Depois temos o campeonato também. O campeonato ainda é longo, estamos a chegar à primeira parte do campeonato, mas nós, com o plantel que temos, podemos fazer grandes resultados e podemos acreditar. Foi isso que fizemos. Agora, antes de nos reunir com a comunicação social, tivemos no balneário a incentivar os jogadores que o nosso projeto continua. Tivemos a incentivar os jogadores, que foi um percalço, mas que não vamos atirar a toalha ao chão, não vamos desistir de fazer grandes jogos, de ter um futebol positivo, a que todos nós nos habituámos, a quem é o Rio Ave nesta altura. Agora, claro que com este dissabor, com este acontecimento, e nós ao criar uma expectativa muito forte na Final Four, já tínhamos algumas iniciativas já marcadas com os nossos sponsors, com os nossos patrocinadores, e sabíamos que, ao depender de nós próprios, podíamos estar na Final Four. Não aconteceu, vamos agora levantar a cabeça, o que costuma dizer, não vamos atirar a toalha ao chão, vamos continuar a trabalhar e exigir que nos respeitem, porque quando falo em respeito, acho que o que nós queremos, não queremos ser favorecidos, queremos é que haja equipa de arbitragens que sejam dignas, equipa de arbitragens que sejam responsáveis e que a qualidade, infelizmente, às vezes põe-se em causa. Mas o mundo do futebol é assim mesmo. Acredito que as pessoas responsáveis, também, depois do que aconteceu, também já tive demonstração da parte dessas pessoas que assumiram o erro, mas que nós não nos adianta nada, porque podem nos dar muitas razões, podem nos bater as mãos nas costas, não devia ter acontecido, aconteceu. O resultado final é que fomos eliminados. E, portanto, a partir de hoje, o que é que nós temos de fazer? Manter-nos unidos, conto com o Carlos Carvalhal, com o seu compromisso, com o seu querer e com a sua força de vontade em querer ganhar. Todo o nosso staff e toda a minha direção estará de corpo e alma, e com isto tornou-nos muito mais fortes e muito mais unidos.